E no Pod da Região de hoje, a gente traz uma das personalidades mais conhecidas de Ferraz de Vasconcelos. É o Josuel da Silva, mas você deve conhecer ele como Fofão. Ele é um político da cidade que já passou por diversos cargos e tem muita história boa para contar. Fofão, seja muito bem-vindo aqui no Pod da Região. Obrigado, Sandra, pela oportunidade de participar aqui do podcast da região, que realmente está fazendo um sucesso total. Que bom, fico feliz da sua presença e eu queria que você contasse, a gente já conversou um pouquinho no bastidor, mas eu queria que você contasse um pouquinho da onde que surgiu esse Fofão. Então, minha trajetória política começou na Vila São Paulo em 88, quando eu resolvi me envolver com a Sociedade Amigo de Bairro, lá da Vila São Paulo. Um grupo de moradores se reuniram e formamos uma associação. E nós todos juntos fomos trabalhar em benefício do bairro, buscando a melhoria do bairro. Depois eu fui trabalhar na Continental 2001, lá na Moca, era uma metalúrgica e lá tinha 3.000 funcionários. E lá surgiu o Fofão. E depois de lá, o Fofão, você acabou levando ele para toda a sua vida política, né? Aí em 92, o Fofão saiu candidato a vereador, ganhou a eleição junto com o Josuel, que naquela época tinha um comando maior, não era o Fofão que mandava, era o Josuel, porque a maioria dos moradores da Vila São Paulo conhecia o Josuel. E ganhamos as eleições pela primeira vez. E Fofão, eu queria que você contasse, você que foi vereador em Ferraz de Vasconcelos entre os anos de 93 e 96, né? Portanto, há 30 anos atrás aí, se a gente for colocar essa conta, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho como é que foi fazer essa campanha, como é que foi ganhar essas eleições num ano tão diferente do que a gente está vivendo hoje. Na realidade, Sandra, naquela época o trabalho era muito de base. Eu trabalhava muito próximo ao povo através da associação Amigo de Bairro, que na época distribuía leite, fazia vários eventos na associação do bairro. E também trabalhava na Continental, que era uma empresa metalúrgica, e eu também era delegado sindical. E a gente fazia um trabalho muito de base, porque naquela época não tinha redes sociais. Naquela época você tinha que trabalhar direto com a população, conquistar o voto direto com a população. E com esse trabalho de base eu conquistei essa população que reivindicaram a minha saída como candidato a vereador, e eu saí e ganhei. E eu queria que você falasse hoje, você que teve esse mandato, mas você nunca saiu da política desde então. Qual que é a sua avaliação sobre fazer política hoje? Hoje eu acho que está mais fácil até para fazer política, porque tem as redes sociais. Hoje o vereador ele consegue chegar um público maior e mais rápido através das redes sociais. Então hoje a facilidade é maior, só que tem algumas restrições que não tinha na minha época. Hoje, por exemplo, você não pode panfletar, hoje você não pode fazer showmício, mas tem as redes sociais que favorecem muito os candidatos hoje, vereadores da atualidade. Mas uma diferença também importante, né, Fofão, é que antes você tinha o cara a cara, né? Você tinha uma entrada, de repente, o melhor no bairro, conhecia mais as pessoas, sabia onde é que aquela pessoa morava, quem era a família, né? Então, os laços que você tinha com o seu eleitorado, hoje é um pouco diferente do que quem tem no mundo virtual, né? Ah, com certeza. E aquele trabalho, esse trabalho aí de casa a casa, conversar diretamente com a população era a coisa que eu mais gostava de fazer e gosto até hoje, inclusive. Eu costumo falar que eu sou do povo para o povo. Esse trabalho para mim era fantástico. Eu ia nas casas, eu tinha acesso às pessoas, conversava. No período que eu fiquei de vereador, todo final de semana eu estava nos bairros, eu conversava com o povo, eu andava com um assessor que ia anotando tudo que a gente ia encontrando de errado nos bairros, e durante a semana eu ia correr atrás para resolver. Então era uma maravilha esse tipo de trabalho. Eu adorava fazer esse trabalho. Eu acho que identifica muito o meu perfil, esse trabalho de cara a cara, né? Olhar no olho da pessoa e poder atender a reivindicação dessas pessoas. É um trabalho fantástico. Agora, pessoal, para quem já conhece o Fofão, teve a oportunidade de conhecer, ele tem uma frase que ele usa muito, que ele diz que ele é do povo para o povo. Eu queria, Fofão, que você explicasse para as pessoas da onde que surgiu essa frase. Essa frase, na verdade, surgiu lá no gabinete, né? Eu trabalho no gabinete da atual prefeita, Priscila Gambale, e a gente coloca lá uma garrafinha de café, uma bolachinha para as pessoas que nós recebemos no nosso gabinete, na nossa sala.
E todo mundo que chega lá e que quer comer uma bolachinha, quer tomar um cafezinho com leite, quer tomar um chá ou um café, que pergunta para mim, pode tomar? Eu falo, pode tomar, que isso aqui é do povo para o povo. E tem uma história que surgiu lá quando você era vereador, que envolvia as ligações pro pessoal do Nordeste, não é? Ô, Sandra, você lembrou justamente uma coisa que eu não esqueço, porque na realidade o que acontece? Como não tinha redes sociais, quase não tinha celular, só em 94 começou a aparecer aquele celular Motorola que fechava, aquele tijolão, só nessa época que apareceu. E lá na Câmara o presidente comprou 3 celulares. Eu, como fazia parte da mesa, ganhei um desses celulares para ficar atendendo às minhas necessidades. Eu andava muito nos bairros e as pessoas queriam usar o celular para ligar para o Nordeste, para ligar, porque o pessoal não tinha condições de ligar. E eu dava o celular para as pessoas ligar. E eu acabei arrumando uma confusão por causa porque a conta veio muito alta. Aí fizeram uma reunião na Câmara e me chamaram por causa da conta do celular que estava vindo muito alta. E qual foi o meu argumento? Que não era mentira, não era um argumento verdadeiro. Eu falei, isso aqui, quem paga não é o povo, a conta desse celular? Então, esse celular aqui é do povo para o povo. Foi assim a história. E aí virou sua marca. Aí virou minha marca. E lembrando que naquela época, né, Fofão, as pessoas, e por muito tempo, a gente sabe que Ferraz de Vasconcelos e demais cidades aqui do Alto Tietê tem muito nordestino que veio pra cá, né, que migrou pra cá e deixou seus familiares lá, e naquela época a dificuldade de comunicação era enorme, né? É verdade. Como que eles faziam naquela época? Era mais por carta? Era mais por carta, né? Porque o celular praticamente não existia. Esse celular que eu tinha, que eu usava, que era da Câmara, tava iniciando, só tinha 3 celulares, entendeu? Então o celular era novidade, né? Ligar, ter a oportunidade de ligar, você não tem noção a alegria das pessoas quando eu dava o celular para ela ligar para a família dela. Era uma coisa que emocionava em ver a alegria das pessoas, entendeu, Sandra? E eu queria que você falasse também, a gente falou de campanha, né, um pouquinho, né, dessa divisão do que aconteceu lá atrás, em 93, depois nessa sua avaliação de agora. Eu queria que você falasse da política em si. Fofão, o que mudou desses últimos 30 anos que você tem de trajetória, né, em Ferraz de Vasconcelos, mas a gente pode pegar Ferraz de Vasconcelos como exemplo, mas ampliar aí para o restante do país, né? O que mudou? Muita coisa mudaram, né? Eu acho que como a política tem muita rede social, acho que ficou mais técnica do que uma política de base. Entendeu? Eu acho que o parlamentar hoje, tecnicamente, eu acho que eles estão se aperfeiçoando, inclusive, em relação à minha época. Então, eu acho que o trabalho de base está um pouco desgastado. Assim, a participação dos parlamentares no trabalho de base, eu, pelo menos, eu não vejo com uma frequência maior que nem tinha na minha época. Então, essa é uma das mudanças que... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Vila São Paulo, quando eu ganhei a eleição de vereador, só tinha pavimentação, aliás, que não era nem pavimentação, era paralelepípedo, ali em volta do posto de saúde, e o resto era tudo rua de terra. Quando eu terminei meu mandato, no período do meu mandato, eu negociei com o prefeito, com outro vereador, o presidente da casa, para que a gente levasse os benefícios que a Vila São Paulo precisava, que era a pavimentação das ruas. Porque era muito ruim subir aquele morro, rua de terra, chovia, você não conseguia chegar nem em casa. Então, a gente fez essa negociação direto com o presidente da casa, com os demais vereadores e com o prefeito naquela ocasião. Hoje, a maioria da cidade está pavimentada. A cidade está avançando cada vez mais, porque hoje nós temos uma administração séria, né? Uma administração que está focada em cada vez mais melhorar a cidade, que isso é muito bom. Mas a facilidade também é maior em relação ao meu tempo. E uma outra coisa, por exemplo, quando você fala que você atuou na Associação de Moradores, lá você atuava mais pelo coletivo, né? E houve uma época em que das associações de moradores saíram muitas lideranças, né? Em Ferraz, em outras cidades também, porque os moradores se unem, né, para a reivindicação daquela localidade e elege e fala, olha, surge ali um líder e aí vai todo mundo votar naquela pessoa que vai representar aquele bairro. Hoje, você acha que é mais individual os pedidos? Ou seja, quando está mais no individual do que no coletivo? Então, a pessoa, quando chega na reivindicação, quando a gente fala dessas reivindicações mais coletivas,
elas ficam um pouco mais desarticuladas? Com certeza, Sandra. Hoje está distante de ser que nem era na minha época. Hoje está distante. Eu acho que nós não temos nem muita liderança comunitária hoje mais. Porque eu acho que os parlamentares, eles se articulam muito bem quase em todos os bairros. Nos bairros onde eles dominam, onde eles moram, nos bairros onde eles têm conhecimento. E praticamente essa liderança comunitária, ela não tem mais aquele poder de fogo que tinha na minha época. Na minha época tinha mesmo. Você era uma liderança que tinha uma participação efetiva no bairro, você se destacava e a ponto de chegar a ganhar a eleição que nem eu cheguei. Agora hoje, eu acho que os parlamentares, eles não vou dizer que não permitem, mas eles trabalham mais articulado e quase nós não temos liderança no bairro que se destaca. Fofo, uma outra coisa, você que é uma pessoa de bairro, você tem toda essa militância, né, pelo seu bairro, o pessoal da Vila São Paulo, também uma militância aí por conta da sua luta sindical. O que a gente percebe também é que surgem lideranças de causas, né? Então tem determinado político que elege uma causa animal, ou meio ambiente, segurança, esporte. Também isso é uma coisa que de lá para cá acabou mudando? Mudou bastante, mudou. Para ser sincero, nós tínhamos aquela liderança comunitária na minha época, só que fora essa liderança tinha também o pessoal que era liderança religiosa. Também. A liderança religiosa também ocuparam um espaço muito bom e ocupa até hoje. Agora, causa animal e outras coisas quase não tinha naquela época. Não acontecia dessa maneira, né? Não acontecia. E hoje, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo hoje no nosso podcast, ou quem pensa em ingressar, ou que está no partido político, ou pensa em ingressar aí, participar das próximas eleições municipais. O que você tem de dica para dar para essas pessoas? O que você acha que é importante, quem está ingressando na política agora, observar? Observar não só observar, mas fazer, né? Eu acho que uma coisa que eu nunca abri mão e é fundamental, acho que você tem que ter princípio, né? Eu acho que princípio é fundamental. Quando eu falo você tem que ter princípio de lealdade. Quando você resolver definitivamente que você quer sair candidato, primeiro você tem que analisar se você tem um trabalho de base, uma coletividade para você pelo menos iniciar a sua campanha. Eu não acredito que a pessoa sai do zero para sair candidato e vai chegar no objetivo final, que é vencer. Então você tem que observar se você tem uma coletividade no seu bairro, no comércio da cidade, ou através das redes sociais. Você tem que analisar esse detalhe. Define partido, que é fundamental, definir partido. A partir do momento que você definir partido, seja leal e apresenta proposta que realmente vai de encontro ao interesse da população. Proposta que vai realmente favorecer a cidade. O povo também quer ver isso, sabe? E uma coisa que eu observo, Sandra, que as pessoas, na minha época, eram muito presentes. O mandato. Hoje, era ativo ali. Era ativo. Hoje, muitas vezes, as pessoas querem sair candidato, mas só chega de última hora. Para quem já está na cidade no mandato e tem nome, não é tão difícil, porque já tem um nome. Mas para quem está começando, tem que prestar atenção a esse detalhe. Tem que começar desde já. Tem que conversar com a população, fazer uma análise profunda. Porque o fato de você ser conhecido não quer dizer que você tem carisma e vai ter a credibilidade do voto das pessoas. Isso é verdade. As pessoas analisam muito quem vai votar. Não é assim. As pessoas, você está enganado quem acha que fazer oba-oba conquista o voto. As pessoas analisam. O povo não é burro. O povo é inteligente. O povo analisa realmente quem pode representá-los. Essa é a grande realidade. Então, observe esse detalhe. E também, quando a gente fala do voto secreto, e as pessoas também têm que pensar que não é um político só que vai pedir voto para ela. Vão ser vários. E muitas das vezes as pessoas, pela boa vizinhança, né, vai tentar também agradar a todos, né? Porque o eleitorado também faz política. Ele vai receber todos ali de bom agrado, mas depois ali vai ser ele a urna, e a urna sendo secreta, que é o que até hoje na nossa legislação, na democracia,
Ele é o único. E aí sim que a escolha prevalece, né? Verdade. Aí lá nessa hora aí, Sandro, pode ter certeza, vai prevalecer aquele candidato que na cabeça daquela pessoa que está votando, ela vai pensar assim, eu vou votar nessa pessoa porque essa pessoa vai corresponder meu voto. Isso pode ter certeza que as pessoas pensam. Quem acha que o povo não pensa, não analisa o voto, está enganado. Entendeu? Na hora do oba-oba, que é período de campanha, é uma coisa, mas na hora do voto você fala uma coisa com muita propriedade. Na hora do voto é importante as pessoas analisam antes de votar. E eu queria que você falasse também, Fofão, que você analisasse um pouquinho como que você vê Ferraz de Vasconcelos nesses últimos 30 anos. Nós tivemos uma cidade aí, Sandra, que no começo, principalmente no período que eu fui vereador, era muito problemática, porque a maioria das ruas era rua de terra, não tinha pavimentação, era cascalho, era só a pessoa passava a máquina. Aos poucos, né, prefeito para prefeito, as características foram mudando. Né? Hoje, eu acho que a cidade avançou muito em 3 anos com a Priscila. A cidade avançou muito porque a Priscila é uma grata surpresa. Uma mulher no comando da cidade, eu acho que ela tem uma sensibilidade de uma dona de casa, de uma mãe, de uma pessoa que cuida muito bem da cidade. E a Priscila é essa pessoa. E a primeira prefeita mulher do município. A primeira prefeita mulher que realmente tem surpreendido. Eu posso falar isso com propriedade porque eu tive a oportunidade de trabalhar com a maioria dos prefeitos anteriormente a ela. E não é porque hoje eu faço parte da equipe dela, é que eu realmente eu estou impressionado com o trabalho desenvolvido pela prefeita. E quando você fala desse voto, né, muito se falava e sempre bateram na tecla de que mulher não vota em mulher. E Ferraz de Vasconcelos quebrou, então, esse antigo conceito, né? Elegendo, sim, uma mulher já aqui não tem segundo turno, foi no primeiro turno, mas é importante também que isso aí já reforça aquela nossa tese que a gente falou daqui a pouquinho, que quando é o eleitor e a urna... Exatamente, e você sabe muito bem que eu faço um trabalho de atendimento à população, que vai lá no gabinete procurar a prefeita, eu dou o primeiro atendimento e lá eu direciono para a secretaria de acordo com a necessidade. Se houver necessidade, eu encaminho direto para a prefeita, e a maioria das pessoas que eu atendo está realmente satisfeita com o trabalho da prefeita. Mesmo indo reivindicar algumas coisas que acho que está errado, a pessoa faz questão de falar que ela está trabalhando muito bem. Tá certo. Fofão, eu agradeço muito esse bate-papo, essa troca de informação, troca de experiência, que é muito importante. Você que trouxe toda essa sua bagagem de experiência política aqui para o Pod da região. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente e obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Sandra. Obrigado a você e Deus ajude que você continue crescendo, porque você merece ser uma pessoa guerreira, uma pessoa que eu admiro bastante, e eu tenho certeza que o seu podcast vai longe. Tá certo, muito obrigada, Fofão. De nada. E você que nos acompanhou aqui no Pod da Região de hoje, a gente bateu um papo sobre o que era a política dos últimos 30 anos, se você pretende entrar em algum cargo político, se você que gosta de política, você não pode perder esse bate-papo aqui. E comenta aqui embaixo que a gente também quer ouvir a sua opinião. Portal da Região, a notícia que você precisa.